Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Nós estamos começando um novo projeto nessa terça-feira, no momento em que nós vamos debater a nossa doutrina bendita, vamos conversar um pouquinho, em que finalizamos o livro Céu e Inferno. Nós vamos pegar uma obra agora em sentido oposto, né? O Céu e o Inferno vai falar do que vai acontecer conosco depois do nosso desencarne. E antes? E antes do nosso reencarne, né? Todos nós sabemos que a vida é um mar onde nós mergulhamos inúmeras vezes. E então, para isso, nós escolhemos esta obra. Nossos filhos são espíritos, de um filósofo pensador espírita chamado Hermínio Miranda. Hermínio, para mim, é um dos maiores expoentes da doutrina espírita, nascido no Rio de Janeiro, no início do século passado. Estudou aqui no sul de Minas, em Baipendi, até o ginásio, rumando-se para a cidade de Volta Redonda, sua terra natal, no Rio de Janeiro, onde formou-se num curso que hoje seria Ciências Contábeis. Foi professor, foi funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional, de onde chegou até os primeiros escalões da empresa, representando a CSN no seu escritório de Nova York. Tornou-se espírita ainda na década de 50, dada a sua insatisfação aos seus questionamentos que a sua religião não conseguia responder. E vai trazer para nós inúmeras obras espíritas, entre elas A Diversidade dos Carismas, Diálogo com as Sombras e este livro, Nossos Filhos são Espíritos. Esta é uma obra extremamente importante para aqueles que querem ou que vão iniciar uma família, ou no meu caso, o aumento desta família, que a neta está a caminho. A minha primeira neta deve chegar até meados de fevereiro, a pequena Nara, ou para aqueles que vão trabalhar na seara da evangelização infantil. Este livro é por demais importante. No primeiro capítulo desta obra, que tem ao total, nós estamos propondo uma rotina de 26 capítulos, não necessariamente apenas em 26 semanas, porque nós não temos pressa, vamos estudar, vamos debater, tá? E caso alguma coisa não passe pelo crivo da sua razão, você tem o direito e a obrigação de nos questionar. Deixe a sua pergunta e nós vamos responder. Eu não respondo as perguntas durante as reuniões, porque a minha vista não me ajuda a ler. Então eu tenho que ler depois e ir respondendo os questionamentos. É engraçado porque o primeiro capítulo deste livro, né, que é prefaciado pelo Dr. Jorge Andréa, né, um dos maiores psiquiatras espíritas, talvez o maior psiquiatra espírita que eu tenha conhecido, vai falar da grandiosidade desta obra que Hermínio coloca, né, olhos de ver e olhos de olhar. O primeiro capítulo é interessante porque ele separa isso e talvez as suas conjecturas tenham sido as mesmas minhas quando na noite de 5 de setembro de 1995, acompanhado de duas amigas muito queridas, de duas irmãs muito especiais, eu estava no corredor da maternidade do Hospital Imesa de Alfenas, quando eu ouvi aquele chorinho pela primeira vez e vi aquela pelotinha branquela, gorducha, carequinha,
E Hermínio fala aqui de esperar e ver o parto de sua filha, Ana Maria. Eu, na época, já tinha 29 anos e ele tinha apenas 23. E os questionamentos são os mesmos, podem ter certeza. Será que eu dou conta? Será que eu vou ser um bom pai? Quando eu olhei aquela criaturinha frágil e pensei cá comigo de onde nós nos conhecemos, eu já tinha o conhecimento espírita e pelo que o Hermínio coloca aqui, ele ainda não vai adentrar a doutrina espírita só mais tarde, porque as religiões salvacionistas acreditam que Deus cria a alma no momento da concepção, mas nós sabemos que a alma pré-existe ao corpo e sobre-existe ao corpo. A criança que inicia sua jornada terrena num processo bendito de esquecimento é companheiro nosso de outrora, de longa data. Vem completar um ciclo. Vem para aparar as arestas, para contribuir, para bendizer, para somar. E então, esta incerteza que os pais carregam é muito natural, é muito normal, este medo de não darmos conta do recado, este medo de não sermos capazes de cuidar de nossos filhos, de não saber o que fazer ou como agir, principalmente quando é o primeiro filho. Porque, a bem da verdade, o primeiro, o segundo, o terceiro, o medo vai ser o mesmo, porque é uma experiência nova. Nós vamos ser impregnados da vibração daquela alma reencarnante e vamos impregná-la durante toda a gravidez. E nesta obra, nós vamos estudar cada momento, cada postura, e vamos tentar entender o estágio que nós estamos. Nós devemos muito à alma feminina, porque a mulher ainda paga um preço muito pesado pela perpetuação da nossa espécie. É natural que o filho tenha uma ligação muito mais profunda com a mãe do que com o pai, porque afinal de contas ele passa 9 meses com a alma entranhada na alma da mãe. Seu corpo se forma no interior do corpo da mãe. Sente e vibra cada minuto das emoções e das sensações que a mãe carrega em sua alma. Quando nós olhamos para aquelas criaturinhas indefesas, com aquele olhar tipo assim, e agora? O que vai ser de mim? Não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Eu acredito, e os espíritos falam isso, né? Que a morte é muito mais leve do que o nascimento. Porque a morte você já cumpriu, você sabe para onde você está voltando. Agora o nascimento, você está entrando num processo de topor, num processo de adormecimento, e quanto mais digamos assim, conhecimento, quanto maior o degrau evolutivo da alma reencarnante, menos tempo ela precisa desse esquecimento, de apagar essas memórias. André Luiz cita no livro Os Mensageiros que um sujeito dirigia uma colônia espiritual, um entreposto, um posto de socorro, e ele estava cuidando do seu corpo. E ele só adormece na hora que o corpo desperta, a hora que ele tem que reencarnar, na hora do parto. Tamanho o grau de adiantamento moral desse espírito. Outros mergulham no esquecimento e nem sabem que estão reencarnando. Tem uma reencarnação compulsória. Adormece e acorda aqui. Outros passam dias acordados, dias dormindo. O corpo espiritual vai se moldando ao corpo fetal,
vai se encolhendo e adquirindo a posição fetal para que ele possa associar-se ao envoltório físico, pois o perispírito é ligado a ele, célula a célula. Meus irmãos, o que nós estamos falando não se trata de conceitos pessoais ou de achismo. Vamos citar ao longo do nosso bate-papo as obras que nos respaldam com isso. A doutrina espírita não precisa de achadores, não precisa de donos, ela não tem. Ninguém tem o direito de falar em nome da doutrina. Tudo que nós vamos trazer aqui é fruto de pesquisa de autores renomados, balizados, autores que estão em ressonância com Kardec. Porque, para mim, se um autor foge em uma única frase de Kardec, toda a sua obra se perde. Há coisas em que Kardec não disse que nos foi revelada por André Luiz. Há informações que são trazidas por doutor Bezerra de Menezes através... me fugiu o nome. Gente, eu sou apaixonado nas obras dele. Eu sempre confundo, quando eu falo do Hermínio Miranda, eu confundo com ele, mas está sempre nas obras de Divaldo Franco, né? Que está ao lado de Dr. Bezerra de Menezes. Então, nós vamos sempre estar citando as nossas fontes. Então, o espírito ele vai passar por isso, e nós, esse questionamento do pai, ele é muito natural, é muito normal. Nós vamos aprender a ser pai. Minha filha mais velha outro dia disse que eu sou um pai mais tranquilo para Cecília, que é a caçula. Foi lógico, eu aprendi com você, né? Agora, a segunda já tem um pai melhor. Se eu tivesse um quarto filho, porque eu já tenho 3. E é engraçado isso, né? Quando solteiro, quando jovem, eu tinha certeza que eu teria 3 filhos. 2 anos antes de eu conhecer a minha primeira esposa, a mãe da minha primeira filha, eu sonhei com uma garotinha brincando num jardim que olhou para mim e me chamou de papai. Eu olhei para o lado, ela disse: é você mesmo, seu bobo. Sou eu, a sua Angélica. E esse nome ficou. Então eu queria ter 3 filhos, já tinha até nome os filhos. A primeira já seria Angélica, o segundo seria um menino, que se chamaria Werner, e a terceira uma menina que se chamaria Yasmin. Mas a vida deu um outro curso, eu tive só um filho, uma filha maravilhosa, as relações se estremeceram, o casamento acabou, as relações que vieram em seguida não resultaram em casamento, até que me casei pela segunda vez e há 8 anos tive a minha terceira filha, que é Cecília, já que a minha esposa tinha um filho do seu primeiro casamento, que hoje eu encampei, abocanhei e coloquei debaixo da asa, né? E convive conosco aqui em casa numa harmonia muito, muito, muito gratificante. Assim, aquele compromisso que eu achei que tinha se concretizou, porque nós carregamos isso. E é engraçado que a Cecília, estávamos na casa de meu sogro e já discutindo o nome. Quando eu escutei alguém falar para mim: eu quero me chamar Cecília, ou eu vou me chamar Cecília, eu então cheguei e falei: ela vai se chamar Cecília. E foi o nome unânime na família toda. E é engraçado que antes mesmo de sabermos o sexo da criança, não conseguíamos pensar em nomes de homem, só vinha nome de mulher. E com a minha filha foi a mesma coisa. Mas tínhamos as opções de nomes masculinos, né? E então assim a vida vai trazendo, você tem os compromissos que você carrega consigo, né? Tem mulheres que até determinada idade não querem ser mãe, não trazem consigo, e tem mulheres que não trazem consigo a maternidade como compromisso reencarnatório, da mesma forma que tem homens que não trazem consigo o compromisso da paternidade, o seu compromisso é outro.
Então nós temos que pensar certamente nisso. O que nós queremos dizer é que esses compromissos estão impregnados em nossa alma, esses compromissos estão dentro de nosso compromisso reencarnatório. Aquele espírito que está chegando na sua casa como seu filho é um velho conhecido seu, que sabia dos riscos em ser seu filho, que sabia dos prós e dos contras. Aquele filho que você adotou, que não gerou, porque Cristo já fala lá quando ele conversa com Nicodemos, né? O que é carne e o que é espírito é espírito. Então, você que adotou uma criança, não foi obra do acaso, não foi. A vida de vocês estava traçada, os compromissos estavam traçados, como na Grécia Antiga, as tecedeiras teceram o fio da vida de vocês se cruzando. Eu tenho um tio que adotou um menino, e dos 3 filhos dele, o adotivo é o que mais se parece com ele. São vidas que se cruzam. Os laços verdadeiros não são os laços da carne. Algumas famílias se formam pelo DNA e há outras se formam pela afinidade. Quantos amigos não se tornam mais importantes para você que alguns parentes? E quantos filhos adotivos não vêm completar um lar? A vida tem tanta forma de nos colocar perto de quem a gente precisa. E se você, marinheiro de primeira viagem, está com um filho a caminho, não lute contra essa dúvida que você tem, de que será que eu vou ser um bom pai? Tenha sempre essa. Sempre. Porque toda vez que você tem dúvida, você procura melhorar. Faça o melhor que você puder. Faça o melhor que você puder. Ame esta criança que está a caminho. Ame a mãe desta criança. Eduque-a com exemplo e com moral. Este livro nos ajudará muito no gerenciamento do relacionamento de pais e filhos. Aquela alma que está chegando vai bater os olhinhos em você e vai falar assim: ah, eu sei quem você é. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Então, lembrei o nome do espírito que escreve os livros pelo Divaldo. A memória não está tão ruim assim. Manuel Filomeno de Miranda. Eu confundo ele com o sobrenome do Hermínio Miranda. A memória às vezes pica. Então nós vamos citar muito o Dr. Manuel Filomeno de Miranda, porque as obras dele são muito boas. Então, meus irmãos, nós vamos seguir em frente com o livro do Hermínio Miranda, de uma forma bem agradável, bem pitoresca, sem pressa, sempre levando até você informações baseadas em obras renomadas na nossa abençoada doutrina espírita. Conto com você aqui na próxima terça-feira para que você possa, junto comigo, estudar o 2º capítulo, que ele batiza de Coisas para Desaprender. Ok? Que a paz do Cristo esteja conosco no restante da nossa semana. E estaremos aqui na próxima terça-feira. E é o chato do meu cachorro latindo de novo.